Fala, família promessista! Hoje, mais uma vez, aqui reunidos na sexta-feira. Falo muita vez, né? Reunidos, mais uma vez. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui. Comenta aí de onde você está falando com a gente. Temos pessoas de Recife, temos pessoas de São Paulo, temos pessoas de vários estados aí. Eu tenho lido os comentários de vocês e tenho ficado feliz, porque tem funcionado, né? Tem sido positivo o retorno de cada um. E eu, nessa minha felicidade, né? Eu queria que você pudesse aí curtir, se inscrever aqui, compartilhar com alguém, com a sua igreja, com seus amigos. E nós vamos falar sobre um tema aqui, um tema comum, né? Um tema legal para a gente falar. Você está estudando aí na tua igreja falando sobre cosmovisão? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto atual, tem a ver com você. Se você estiver ligado. Estamos aqui com a missionária, não, com a Miss Rane. Fala aí, Miss Rane. Tudo bom? Estamos aqui com o Diogo, diácono Diogo, e estamos aqui com o homem que vai dar o golpe no pastor Éder, que é o pastor Igor. Pastor, mano, olha que bonito, hein, gente? Olha aí. Que Deus abençoe, viu, Igor? Lá você com o pastor Éder. Pode falar, mano. Fica tímido, não. A paz a todos aí. Estamos aqui de Cachoeira de Macacu, lá de Japuíba, para encarar esse desafio aí que a Miss Rane aí chamou a gente. Estamos sempre juntos aí na caminhada para cumprir aí, abençoar a todos aí. Eu pensei que ele ia falar que o desafio era o golpe. Eu fiquei esperando. Olha aí, meu irmão. Ó, a gente vai falar sobre o golpe. O golpe, será que tem golpe ou não tem golpe? Olha, não quero entrar nessa polêmica, valeu? Ó, mas e aí? Vamos falar sobre as investidas do inimigo, vamos falar sobre as dificuldades, né? Acho que a barreira, acho que é essa daí, mano. A gente conseguir se desvencilhar das investidas do inimigo. Porque o mundo que a gente vive é um mundo muito intenso e as coisas também andam meio tensas, né, cara? Sim, sim. Quando a gente fala sobre essa questão da proposta das investidas, né, é uma coisa que sempre existiu ao longo da Escritura. Desde o princípio a gente vê essa atuação maligna desde o Éden, né, e parece que isso só vem se aperfeiçoando com o decorrer dos tempos, né? As pessoas costumam dizer que o diabo é milenar, né? Então as estratégias dele só vão se aperfeiçoando ao longo do tempo e ele não tem pressa. Tudo que ele faz é bem pensado, como a gente estava falando até em off aqui, ele tem estratégias e até o apóstolo Paulo cita isso, que ele tem estratégias e que essas estratégias não podem ser ignoradas por nós, né? A gente percebe que a moçada muitas das vezes ignora que tem algo acontecendo, e a gente até costuma brincar que quando está tudo muito calmo, muito tranquilo, tem algo errado aí. É filme Tropa de Elite, né? O morro está muito calmo, cara, tem alguma coisa acontecendo aí, está muito estranho. E muitas vezes é isso que acontece, a gente é surpreendido porque a gente não está vigilante. E o pessoal está falando agora muito que tem método, né? Ai, Mijane, tem um método, né, cara? Realmente a gente acha que o inimigo está sedento, rápido, quer resolver as coisas rápido e, na verdade, ele não... Será que tudo o inimigo consegue, ele que faz? Ou será que a gente também não se entrega um pouquinho no... Tem entrega também, né? A gente também acaba cedendo, a gente normaliza muitas coisas. E aí o inimigo se aproveita dessa normalização de tudo é muito normal hoje em dia. Todo mundo quer ser feliz, ninguém quer batalhar para fazer o que é certo ou buscar o que é certo. As pessoas querem ser felizes. E o inimigo se aproveita disso. Isso é claro. Qual é o... Inclusive, dentro do diácono Diogo aí e da Miss Rane, dentro até do pastor falou, tem a cosmovisão exatamente de uma visão de pessoas não só do meio secular, mas próprios cristãos que ignoram a ausência de um inimigo. Ignoram o próprio apóstolo Paulo, né? Ele vai, nas suas cartas, sempre trazer a ideia de que em um campo de batalha, que o cristão ele vive num campo de batalha, há uma guerra, há um inimigo para se conhecer, saber as estratégias, por onde ele vai vir, né? Para poder ter esse conhecimento, para quando ele vir, o cristão está preparado ali para essa investida ali, poder reagir, né? É bem legal essa visão. Qual é o ponto de vigilância? Existe um ponto de vigilância? Então, Jesus ele falou sobre essa questão. Ele falou assim, vigiai e orai, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele coloca a vigilância como um primeiro cenário. E a gente pensa sempre em oração. Gente, batalha aí, vamos orar. Vamos orar. A gente ouviu isso a vida toda, né?
os irmãos na igreja, o pastor dizendo, incentivando a gente a orar, mas a questão da vigilância, eu vejo um pouco como algo sendo sabotado, uma orientação que Foi mal aí, que não é levada muito em conta quando a gente pensa em vigilância. A gente pensa num vigia, mas a gente pensa naquele vigia que de madrugada ele dorme, né? Quando você pensa, o cara fala assim, eu sou vigilante. Aí você fala assim, mas tem aquele horário lá que você dá Dá uma cochilada, né? Tal, cochilada. O cara, não tem sempre um tempinho e tal. Então a gente leva, acho que muito nessa ótica, nesse prisma, né? Se a gente pegar o texto de Pedro, Pedro fala assim, sede sóbrio, porque o vosso adversário, eu estava falando isso com uma pessoa essa semana, o adversário não é de Deus, ele é nosso. Porque para ser adversário, ele teria que ter pelo menos 1% de chance de ganhar. A gente pega um campeonato, qualquer disputa. Entraram no ringue, entraram no campo de futebol. Aquele adversário, por mais frágil que seja, ele tem, ainda que mínima, chance de vencer o outro. Você vai pegar um time amador e vai botar contra a seleção brasileira. Bom, entrou em campo, pode ser que ganhe, mas quando se trata da relação entre Deus e o diabo não é adversário de Deus, ele é nosso. Pedro fala isso, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a ocasião para que ele possa obter o resultado. E a gente esquece que ele é o nosso adversário. A gente pode até não enxergá-lo como um adversário, mas a Bíblia vai afirmar o tempo todo que ele é um adversário. Tem gente que acha que o diabo ele vem, né, de maneira clara, né? Sim. E aí espera que não, porque aí acha que acha que ele vai conseguir entender, enxergar, principalmente mais jovens, né? Acha que ele consegue discernir quando é o diabo, quando não é, quando é o inimigo que está investindo ou não é. Mas a gente, ao longo do tempo, a gente vai entendendo que, na verdade, ele não investe descaradamente. Ele vem sorrateiramente, ele vem disfarçadamente, e aí, quando a fé, você já não, já está lá, ele já te ganhou e você não sabe. Se você parar para pensar, a igreja antes sabia que era o inimigo porque a pessoa caía no chão, estribuchava. Aí todo mundo pegava as armas e vamos lá, é o inimigo. Hoje, diz aí, quantas vezes você vê alguém caindo no chão, endemoniado, é difícil. E aí, se você não estiver realmente ligado, você cai nos golpes que são até meio bestas. Normalmente, quando a gente conversa com alguém que passou por uma experiência dessa, a pessoa fala assim, cara, eu não sei o que aconteceu, que eu cedi, que eu caí, enfim. A pessoa não sabe explicar. Ela fala assim, poxa, mas eu tinha certeza que... Sabe, aquela convicção que ela transmite, e a gente olha para a Bíblia e percebe que o movimento dele é sempre em ocasiões em que a gente está caminhando para a vontade de Deus. Ele se posiciona no caminho, no processo em que a gente vai fazer a vontade de Deus, ele se apresenta normalmente. E muitas das vezes, aí a gente acha que não, né? Mas muitas das vezes até quem está firme na fé, às vezes se deixa usar, né? Tiago vai falar assim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí vai dizer de novo, e eu digo outra vez, sujeitai-vos a Deus, né? Trazendo essa ideia de que Deus é o suficiente. Deus, que essa sujeição que é estar firme, né? Resistir, continuar nos princípios dele, né? E aí você vai ver isso muito claro, né? Que é interessante quando tá todo mundo lá no acampamento lá correndo de Golias, né? Todo mundo correndo, o gigante vem, dias ali. Aí chega Davi ali para levar um alimentozinho. Que voz é essa que estou escutando aí? Como vocês estão deixando esse gigante falar isso aí de Deus? Não. Quem é esse incircunciso aí? Eu conheço ele. Já me fez vitorioso. Me dá aí. Tentou lá as armaduras. Não precisa de armadura, não. Só afunde as pedras. E aí ele vai lá. Deixa claro, né? Essa visão de alguém que era sujeito, né? Se sujeitava a Deus. E aí o inimigo não tem como o próprio diácono falou, né? Ele não tem chance contra o Deus Todo-Poderoso, né? Dentro dessa perspectiva aí, até avançando um pouquinho, a gente olha a postura de Jesus, né? Jesus, ele estava tão ocupado com Deus que Satanás não conseguiu encontrar ocasião, por mais que tenha tentado.
E ele consegue identificar dentro dos seus amigos aquele que estava sendo, por um momento, instrumento do inimigo. Logo Pedro, meu parceiro. E eu acho que esse é o grande problema dessa geração. Não enxergar que muitas das vezes um melhor amigo, um parente, um irmão na igreja pode empurrar ele para as garras do inimigo. É verdade, né? A confiança excessiva, bom, esse me ama, esse é família, esse aqui é criado comigo, esse aqui a gente já viveu muita coisa junto, sabe? Então isso gera, tanto é que quando surge alguma dificuldade, alguma dúvida no âmbito pessoal, a gente leva para essas pessoas. E aí, fulano, o que você acha? Poxa, eu estou passando por isso, isso e isso. E a gente não considera que a palavra que vai sair da boca dessa pessoa pode ser uma palavra maligna, porque ela pode estar na carne. Uhum. Ah, separa logo, mano. Separa logo. Essa mulher não vale pra tu, não. Esse homem não tá certo pra tu, não. E Pedro tinha acabado de ser usado, né? Sim. E aí, vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Que isso? Logo após Parabéns, ele Pedro. confiou, Aí Satanás né? vem. Essa ideia de a confiança na carne, O golpe tá confiar aí. em si mesmo é o golpe. Tá aí. O golpe Excesso tá de aí. autoconfiança depois do elogio já Tá fica... aí. Isso aí. E a gente e tem aquela coisa do guru, né? Se a gente vai até alguém e alguém libera uma palavra e aquilo funciona, bom, a gente vai começar a criar esse exercício. Pô, vou conversar com fulano tem uns conselhos bons. Fulano sempre libera uma palavra assim que, né, ajuda, dá direção e tal. Aí tu vai no cara de novo. Nessa que tu vai de novo pode ser aquilo que o inimigo lê, fala assim, ele faz a leitura do cenário, ele fala, então é ele que ele vai, então vai ser lá que eu vou trabalhar. E aí libera uma palavra que acaba destruindo tudo. Será, vamos lá, será que o diabo tem o objetivo de tirar a gente da igreja? Tirar da igreja. Eu acho que ele prefere que você esteja na igreja pecando e no final de tudo o objetivo principal você não alcance. Não vos conheço, né? É Exatamente. isso aí. Porque para ele é mais interessante. É muito mais interessante. Que você fique lá, você está em cima do muro, você não sabe se vai para a igreja, se você peca, você tem seu pecadinho de estimação, e com isso ele vai só nutrindo ali, ó, o seu jeitinho de ser, e no grande dia... Tem muita gente nessa situação, cara, na igreja, e tá na igreja, mas não... Tá ali sendo cuidado pelo inimigo? Eu acredito que sim. Fazendo uma análise daquilo que no meu cenário, né, do meu ambiente, eu vejo, é muito comum isso. Você tá falando de Austin, não? Fala a verdade. De Austin... Tô brincando, mano. Tô brincando, mano. Vai dar nome, Não, mas eu tô falando de Austin a partir da leitura da crise da juventude, entendeu? Porque, assim, eles estão ali, há um interesse, mas há um conflito por detrás desse interesse deles de permanecer firme. Aí você tem momentos onde você isola e dialoga. Quando você isola e dialoga, eles confessam a crise, a dificuldade de vencer um ou outro pecado. E a gente vê o seguinte, o inimigo percebeu a fragilidade, ele vai trazer banquete. O tempo todo trazendo banquete. E aí a luta desse jovem vai ser o tempo todo perseverar. Para quê? Para que ele não caia. E se concentra em não cair. Que é a grande luta da juventude. A concentração excessiva em não cair. Tem muita gente que está fazendo força para não cair. Quando, na verdade, a gente precisaria estar voltado para o objetivo, que é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus manda os discípulos, ele fala o quê? Eu vos dou poder e vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. Ele está dizendo tudo o que vai acontecer antes de enviar. Ou seja, está tudo preparado. Eu já dei autoridade a vocês. Só que a gente encontra uma geração muito preocupada em não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmão, cuidado aí. Irmão. Fica atento aí, fica ligado. Fica ligado, o diabo é sujo. Essas frasezinhas de efeito que acabam mais intimidando do que gerando uma motivação para fazer a obra. Aí a gente acaba ficando como que refugiados, né? Concentrados dentro da igreja. Os cultos são momentos onde a gente renova as nossas forças para continuar lutando, para não cair. E a gente acaba não fazendo o ID. Porque a gente está mais ocupado em não se perder do que em salvar alguém. Mas não seria pior? Assim, a gente às vezes não vive a realidade do mundo por causa dessa estratégia, né? Não, vamos vigiar aqui, vamos nos guardar. Então a gente se protege, cria a barreira na igreja lá, né? O dome lá que fica lá dentro, você não sai, você não tem contato nenhum com a vida externa. E isso também não cria uma dificuldade para que a pessoa possa entender o ambiente onde ela está? Sim.
Eu acho que aí é que a vontade do inimigo se cumpre. Exato. Quando a vontade de Deus não se cumpre, a vontade que se cumpre é a do inimigo. Entende? Na ausência da vontade de Deus, a vontade do inimigo se estabelece, que a igreja não cumpra o seu propósito. Como é que eu faço para não cair? Quer falar Porque aí? é difícil, né, cara? Não, dentro dessa visão, algo que me chamou a atenção do diácono falando aí que dentro dessa trabalho lá com o jovem também, né? A gente tem os encontros semanais, tem esse desafio da semana com temas atuais e a necessidade grande que a gente vê dos jovens e da igreja em si, né? Entender que a necessidade do amadurecimento, né? Você chegou, deu o primeiro passo, mas agora você precisa amadurecer. Aquela questão de conhecer o seu inimigo, avançar. E aí você vai ver isso de forma clara, né? O povo lá no Egito, escravo. Vem Deus, tira o povo, mão forte. E aí o povo fala assim, ó, Moisés, diz a eles que eu fiz como uma águia. Tirei ele e trouxe minhas asas, né? E aí essa visão da águia assim, né? Você vai entender lá que ele é como se ele estivesse falando, ó, eu tirei do ninho e agora eles precisam evoluir, eles não são mais filhotes. Eles agora têm que bater as asas. Eu já tirei, e a águia faz isso, né? Pega o seu filhotinho, leva para o alto e larga. Agora você voa, você vai aprender a voar. Porém, com a visão do povo, não saiu água, a gente vai morrer aqui. E aí eles passam, a visão era tão limitada que eles não tinham amadurecido. Melhor a gente ter ficado morrido lá no Egito, escravo. Olha que visão, né? E aí Moisés, olha, Deus quer que vocês amadureçam. E aí amadurecer, como ele fala para eles que se eles obedecerem a minha voz e guardarem meu pacto, meu povo, minha nação, como você tinha falado, vai ser vitorioso, né? E essa ideia, né, como jovem e cristão, todos os cristãos, né, amadurecer, né? Amadurecer. A maturidade vai levar a um senso de propósito. E também a um cumprimento posteriormente, né? Porque quando eu foco no propósito que eu tenho, é igual, por exemplo, você pegar essa questão que a Mijane abordou da manifestação maligna, que antigamente era muito comum e que nos nossos dias é escasso. Raramente a gente vê alguma coisa desse tipo. Mas se acontecer, a gente brinca com eles assim, cara, se acontecesse, aí eles começam a pensar em alguém mais velho, eles começam a pensar em alguém consagrado para estar auxiliando a eles naquele momento ali. E se eles estiverem sozinhos, se estiver sozinho? Cara, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Sabe aquela coisa? Eu não saberia como lidar com isso. Mas isso se dá justamente por causa da insegurança. Foi o que o Igor falou. A falta de maturidade impede, muitas das vezes, de a gente colocar a mão e fazer conforme Jesus nos ensinou. Bom, a gente aprendeu, já viu reprodução, porque a gente, ao longo da história, viu alguém fazer na igreja. Então, o que nos impede de fazer? Insegurança, imaturidade, medo. A gente estava falando anteriormente que Paulo consegue identificar o que Satanás impede ele de fazer. A gente lê as cartas, ele fala, mas Satanás me impediu. E a gente lê a carta, mas o Espírito me impediu. Aí eu fico pensando, cara, como discernir quando é o Espírito que impede, é Deus falando, não, eu não quero que você faça isso. Porque qual é o nosso raciocínio lógico? Se a gente não conseguiu fazer enquanto servo de Deus, é o inimigo que está se opondo. Né? Mas o Paulo vai dizer, o Espírito Santo me impediu de passar para a Mispa, de passar a Troade, ele me impediu. Né? E, de repente, ele fala assim, passa a Macedônia. Por quê? Eu te impedi aqui e aqui, porque o que eu queria era isso aqui. E Paulo consegue identificar isso e confessa isso à igreja, eu quis e tal, e não pude. E, de repente, ele fala para os irmãos de Corinto, eu quis visitar vocês, mas o diabo me impediu. Ele tem isso muito claro. E qual é a nossa busca? Chegar a esse nível de maturidade, onde a gente consiga detectar com clareza o que é proveniente do maligno e o que é vontade de Deus, porque Deus também pede, Deus também dá negativa, né? Deus também diz, olha, eu não quero assim, não vai acontecer, e a gente parar com essa cisma, né, de que o sim é de Deus e o não é do diabo, que a gente encontra muito na geração, né? Não deu certo porque foi o inimigo. Mas eu pensando aqui você falando, eu vejo que o que falta, será que não é uma busca para conhecer melhor Deus e reconhecer... eu tenho falado lá na igreja, eu tenho contado um testemunho, né? Que eu estava tendo uns sonhos assim, né? Estava olhando, conversando com a minha esposa, aí minha esposa começou a sinalizar positivamente, e eu, cara, acho que agora, né? Legal, né? Vamos caminhar aqui nossa vida para essa direção.
cara, assim, não esqueci, né? Mas não me apeguei assim ao fato de hoje ser um pastor, tô longe de casa, num outro lugar. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, e tal, e sonhando com aquilo, e vendo algumas coisas, eu, ó, legal, seria pô, se desse certo, seria muito bom e tal. E aí quando a fé, eu dirigindo, aí o Espírito Santo fala comigo assim, cara, que sonho é esse? Que sonho é esse que você tá? Esse sonho não é meu sonho, não. Não é isso que eu quero para você, não. Por enquanto, não vai ser esse caminho, não. Então, deixa esse sonho de lado e deixa que eu vou te levar para onde eu estou querendo. O que você quer? Você quer fazer o que eu quero ou você quer fazer o que você quer? Aí, né? Terminei como aquele dia, né? Chorando, né? Mas entendendo que é isso. A gente tem os planos de Deus e os propósitos de Deus. Mas não é nem disso que eu estou falando. O golpe, a gente recebe o golpe porque a gente não consegue discernir o não sendo de Deus. A doença, a perseguição, a perda, né? Você perde, você sofre, você, pô, mas isso aqui é o inimigo que está na minha vida, mas Deus está te tratando, te peneirando, te amadurecendo para você entender certas coisas que você não entendia. E a falta disso é uma falta de leitura bíblica, é uma falta de oração, é uma falta de comunhão com Deus, é uma falta... Eu acho que tem muita influência em uma parte de tudo que você falou. Acho que a comunhão com os irmãos, o nível de comunhão que Jesus tem com Pedro, não que Pedro tem com Jesus, mas que Jesus tem com Pedro, faz com que Jesus diga assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Você recebeu uma revelação agora. E logo em seguida ele fala, para trás de mim, Satanás, eu estou vendo que não é mais Pedro que está falando. Tá vendo? Por causa do nível de comunhão. Às vezes, o que acontece com a gente com um amigo. Cara, às vezes a gente vê um amigo, o amigo vem cheio de ideia. Porque não sei o que, eu estou alterado. Você, cara, calma. Respira aí, aconteceu alguma coisa, cara, você está bem, brigou com a esposa, aconteceu alguma coisa no trabalho, você consegue identificar num amigo teu quando ele vem diferente do normal. Né? Quando ele vem fora de si e tal, você consegue travar. Mas isso é por causa da comunhão. Sem comunhão, a gente não consegue fazer essa leitura. Né? Assim como também, quando a gente está muito conectado em Deus, é aquilo que você falou, você apresentou o que você projetava para Deus. Né? Ainda que tenha sido Deus que te permitiu sonhar, né? Conjecturar, conversar com a patroa, mas chega um momento que o Espírito no carro sussurrou no teu ouvido. Eu tive uma experiência parecida com a tua, e cara, eu vou falar para você que no teu caso, você pegou e falou, pô, beleza, eu vou suspender esse negócio aí. Mas eu acabei falando, não, eu vou fazer. Né? E o resultado não acabou sendo bom, mas eu já sabia que não ia ser bom. De alguma maneira, eu não consegui frear o processo. Sabe, o carro está indo e você está pisando no freio, o freio não está funcionando, e você vai, colide, enfim. Tem que lidar com as consequências do estrago ali, enfim. Mas, de tudo, tem um versículo de Amós, né, que Deus não faz nada sem revelar antes seus servos os profetas. E a gente fala assim, cara, mas Deus revela mesmo? Cara, se a gente parar para analisar, Deus sinaliza, cara. Deus sinaliza. Às vezes é um namoro que a pessoa... Quantas pessoas aqui já colocaram uma amizade em xeque porque a pessoa veio e fala, eu conheci fulano, estou namorando com ele. Cara, tá namorando com fulano? Meu Deus do céu. Que isso, cara? Que loucura. Então a pessoa fica chateada, para de falar contigo, se afasta. Por quê? Porque a gente acaba sendo sincero, sendo honesto, a gente ama e tem que ser, né? Mas a consequência da verdade, ela é alta. Às vezes a gente perde pessoas, às vezes a gente perde cadeiras, às vezes a gente perde possibilidades. Por quê? Porque a gente está lutando. E qual é a principal arma para combater o inimigo? A verdade. Sim. A verdade. E a gente precisa, principalmente essa geração, parar de, como a Midiane falou, sair do muro. Sabe, para falar a verdade, hoje a gente tem que dar voltinha, muitas vezes. A gente, para falar num assunto que demoraria 2 minutos, eu sei que você é um cara muito direto, porque eu convivi contigo. Mas imagina, eu acho você muito direto. Eu não sou, não. Mas tem muita gente que não é, cara. E acaba dando muita voltinha para poder falar uma coisa que, no final das contas, parece que nem sai. Porque o cara pensou tanto, ele fala assim, cara, o que tu quer dizer realmente? Por isso que é melhor ser direto, mano. Vai ter que entender, ou não entende. Ou entende, ou não. Ou dá ruim. Ou ficar chateado. Também uma das estratégias de Satanás é essa questão de que Deus é amor e ele não quer que você sofra.
E aí muita gente se apega a isso. E aí acaba caindo em questões bizarras. Deus é amor, Ele quer que você seja feliz. Então, se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa errada. É Satanás, olha, não é Deus não, hein? E aí, se a gente parar para olhar para Jó, poxa, Jó era um homem que o próprio Deus dava testemunho dele. O próprio Deus permitiu que viesse coisas sobre Jó para que ele não só conhecesse a Deus de ouvir falar, mas que conhecesse a Deus no íntimo, na intimidade. E o que tem faltado muito em nós, e aí, no geral, é essa intimidade, sabe? É saber que ficar em cima do muro é ser morno. E ser morno é ser vomitado da boca de Deus. E o mesmo Deus que fala, olha, eu te amo e te quero para perto, é o Deus que fala, olha, se você está morno, está em cima do muro, você vai ser vomitado. É interessante, né? Como a Mi está falando, né? Você vai ver se... Tudo isso, como o Diácono falou, né, vem desse amadurecimento, nessa necessidade de evoluir no relacionamento. Você vai ver o inimigo de maneira bem tranquila ali, né? José no seu conforto, trabalhando tranquilo, casa, vem a mulher de Potifar, e aí ele fala, não, tem que fugir, se eu ficar, eu vou rodar. Ele entende, né? E às vezes o jovem, o cristão, ele quer ficar, não, eu consigo ir na beiradinha do penhasco. Sim. Não, esse pecado eu tenho controle, esse aqui eu consigo controlar tranquilo. Esse eu domino já desde, eu venho lá do mundo, eu consigo dominar esse, eu vou lá, quase caio, mas eu me seguro, né? E aí tu vai ver na atitude de José, ele, não, eu preciso fugir. Sansão, não, eu sou bom. Eu domino. E aí você depois vai ver Sansão com os olhos furados, né? E aí ele caindo na real, não, eu não dominei, eu caí. Esse amadurecimento, né, de realmente, não, o pecado eu não consigo. Você vai ver, tem até esses dias, uma pregação, eu usei lá, faz o encanto da jiboia, né? Um encantador que brincava com aquela cobra de maneira só ele fazia. E aí, num belo dia, está todo mundo achando que ele está dominando. Na verdade, ela estava matando ele. E aí, uma das pessoas que está na plateia vai se levantar e vai dizer, todo mundo tinha que esperar, né? É uma cobra. Ela nasceu e ela faz isso. E o pecado faz isso. Não tem como dominar. Quem acha que domina, uma hora vai acontecer dele te pegar e acabar te finalizando ali. É necessidade mesmo. Acho que a estratégia está aí, né? É você ser dominado sem você perceber, e quando a fé você já não está naquele lugar onde você não consegue sair. Para tudo, né? A gente está falando bem voltado para o jovem, né? Porque a gente está com a liderança aqui e o tema, né? O direcionamento é voltado para os jovens. Mas, independente da idade, né? Um ancião da igreja, né? Uma pessoa de anos de experiência na casa de Deus, talvez tenha sido um presbítero, talvez tenha sido uma diaconisa de muitos anos, de muita experiência, é até uma pessoa benquista, bem amada, é referência, mas às vezes uma palavra mal dada, às vezes um conselho errado, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa de idade chega numa idade que ela perde o filtro, né? Então, às vezes ela fala um monte de coisa que não deveria. Mas a época é outra, a cultura é outra, e muitas das vezes a postura da pessoa, ela é até uma pessoa de exemplo, mas chega num determinado ponto que ela escorrega ali e fala uma coisa que não deveria ter dito, dá um conselho que não deveria ser, é uma visão, às vezes uma ausência de uma visão mais abrangente da situação, você dá um conselho, isso é algo ruim. Né? Todos nós temos esse calcanhar de Aquiles. O Satanás sabe qual é o meu, qual é o seu. E ele se aproveita das oportunidades que ele tem até para usar isso. Satanás sabe que eu sou contra um monte de coisa. E aí, muitas vezes, ele me põe, me testa aí de mandar umas loucuras e eu tenho, quando eu quero falar o meu eu, de não é assim. Aí Deus vem e, peraí. Fiz o devocional de manhã, aí eu vou pensando no meu devocional, na oração, que eu entreguei o meu dia para Deus, aí eu dou uma freada e falo assim, peraí, a Misraine aqui, que está sendo usada pela carne, tem que frear e deixar que o Espírito fale. Aí, muitas vezes eu sento, mas tem dias, eu contei para ele, uma situação que o Satanás se aproveitou porque eu já estava e eu fui
Fui com tudo. E aí ontem, conversando numa conversa, Conversando com uma conversa. conversando em uma conversa com ele, Vanessa, caraca, olha aí. E eu não me atentei a isso Acendeu na uma hora. luz. Sim. E essa questão de ter a maturidade é gradativa, não é de um dia para a noite. Você acordou, estou maduro o suficiente para ir ali, botar a mão no endemoniado e falar, tá, repreendido em nome de Jesus. Não é gradativo. Todo dia você vai buscando um pouco, todo dia. Até porque Satanás, ele se aproveita de coisas antigas para lançar em você no momento que você está ali. E se você não estiver firmado em Deus e saber quem você era e quem você é agora, provavelmente você vai recuar e vai falar, peraí, Então, tem que ser graduativo. Hoje, nós não vemos mais essa manifestação. É bem difícil da pessoa cair no chão. Mas nós vemos questões... Opressão, por exemplo. Sim. Não, existe Pessoas bastante, mas oprimidas. depende do lugar onde você está, né? Esses dias eu peguei um livro para ler, foi até coincidência, não foi planejado. Acabei criando assim, um vínculo rapidamente com o livro e falei, vou comer esse livro. É A Isca de Satanás, de John Bevere. Ele diz que a isca de Satanás é ofensa. E aí ele me deu a exegese de Mateus 24 ali, quando ele escreve, que ele fala assim, nos últimos dias muitos serão escandalizados. Uhum. Aí você traduz no original, o escândalo ali é ofensa. O escândalo ali é ofensa. Então tem muita gente ofendida por causa de alguma coisa que foi dita na igreja que ninguém nem sabe que a pessoa está ofendida. Sim. Às vezes numa resenha, uma conversa, uma fala, uma frase, aquilo entrou com uma flecha, o inimigo usa isso. E tem gente cativa aí para liberar perdão. Né? Tem gente aí em situações assim terríveis, acabou o ministério, não consegue mais fazer nada por ser produtivo, por causa de uma isca que ela fisgou. Satanás colocou a isca lá, e isso aí foi para te ofender. Vai deixar falar assim contigo? Caramba, consideração nenhuma. Do jeito que você ouviu o espírito sussurrando, tem gente ouvindo o diabo sussurrando. E aí o cara pega aquilo e fala, é verdade, cara. Pô, e pior que o pastor não falou nada, pior que fulano viu, não ficou do meu lado, e tal, aquela coisa toda. E a gente está, às vezes, pensando na questão do adultério, da fornicação, de repente das saídas noturnas, né? Aquele que de maneira escondida, né, na cabeça dele, ninguém vai descobrir. Ele está saindo aqui e ali, indo para festa, boate e tal. A gente está falando desse cara, mas tem um montão de gente ofendida, muitos jovens ofendidos no nosso meio, que você vai conversar sobre a vida cristã com o cara, não, lá eu não entro mais. Lá eu não piso mais porque lá no tempo da minha avó alguém falou não sei o quê. Aí você fala, cara, tu tá pensando nisso ainda? Passado, já mudou, né, essas pessoas já morreram. Né? As pessoas não estão nem mais entre nós, mas o cara traz aquilo como se fosse ontem. A roupa que o cara estava vestindo, aonde foi no bebedouro, era tal hora, 11h30 da manhã, você fica, cara, que loucura. É verdade. Uma parada que você está falando, cara, é uma parada que eu já constatei. O pior sentimento que uma pessoa pode ter, e que faz muito mal para ela, mas ela não consegue entender, é quando ela guarda uma mágoa durante anos. E às vezes é uma situação que você não tem mais como reverter, já passou. O pai já morreu, a mãe já foi, né? As coisas já aconteceram e a pessoa continua lá remoendo, porque se eu tivesse feito lá atrás isso, aquilo. Cara, mano, olha para frente, vamos mudar aqui agora a perspectiva, então? Já que não tem como mudar essa situação, então agora vamos tentar traçar um novo caminho, vamos pensar em novas coisas, novas possibilidades. E isso faz muito mal para o ser humano. Sim. Mas uma coisa que a Mijane falou, e eu acho que é um ponto importantíssimo, quando Jesus chama ali os discípulos e a multidão, e é um texto que é muito forte, né? Fala muito forte comigo, que é Jesus chamando, né? Quem quer ser meu seguidor? Qual é o ponto que ele fala? Toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. O negue a si mesmo é uma atitude... O tomar a cruz já está difícil, né? E negar a si mesmo, eu acho que é muito mais. A gente está vivendo aí a temporada da teologia cult, né? Sim. Então, eu passei a ser o centro e Jesus é o meu entorno. Sim. Será que a gente não está dando muito ouvido para essas balelas que estão sendo ditas aí, olhando para si mesmo, virando o centro do universo? É o antropocentrismo, o homem no centro. Você pega lá no Éden, você vai ver que Satanás ele fala, come e você vai ser igual a ele. Essa é a artimanha dele. A artimanha consiste em você vai ocupar o centro. Você vai vencer. Você
fazendo isso, você vai ser bem-sucedido, você vai alcançar o resultado. E muita gente acaba caindo nessa cilada, porque a proposta ela soa interessante à carne. Esse eu que eu não quero negar, ele ainda está vivo. Né? Todos os dias eu tenho que lutar contra esse eu. Né? E aí eu tenho que recusar a proposta todo dia. Como Paulo falou, todos os dias somos entregues a quê? À morte. Né? Então, todos os dias estamos entregues às propostas e temos que negá-las. O problema é que a falta de sobriedade e vigilância, porque muitas das vezes a sobriedade é o quê? É você manter-se lúcido, né? Ver as coisas como elas são. Só que eu aprendi um tempo atrás que muitas das vezes a gente vê as coisas como nós estamos e não como elas são. E quando eu vejo as coisas como eu estou ofendido, magoado por alguma razão, chateado, e aquilo se apresenta, eu vejo a partir do meu prisma, do meu estado. Uhum. Né? E aí eu reajo conforme eu estou. E aí o processo é me levar dia após dia, foi igual aconteceu com o caso de Sansão que foi citado aqui. O diálogo estava estabelecido. Dalila não mudou o discurso. Ela ficou repetindo o mesmo discurso por vários dias. Uhum. E ele ficou brincando com aquilo. Eu vou te contar, então, ele usa o termo como se fosse uma parábola, né? Um enigma, ele usa essa expressão enigma. Eu vou usar o enigma, e aí, se você descobrir, eu te conto. E no outro dia ele continuou brincando com aquilo, foi brincando, até um dia que ele cedeu. Então, por causa do estado que ele se encontrava, era um estado permanente. Se fosse assim, dormi chateado, acordei bem, mas você percebe que tem gente que está ranzinza, cara. Tem gente que está revoltado. Assim, é um estado que é permanente. O cara não acordou e está um dia chateado. O cara vive armado. E aí o inimigo vai criar uma estratégia para esse cara que está em estado de revolta. Vamos criar uma situação que essa revolta vai gerar morte. Tá entendendo? É o cara que está constantemente alterado e o inimigo vai usar a esposa dele para falar uma coisa que ofenda ele, vai bater na mulher e vai acabar com o casamento dele, vai até preso. É tá entendendo? Aí você olha e fala, caramba, o cara era tão pacífico, cara. Como é que o cara foi capaz de fazer isso? Ele se encontrava num estado, e o diabo se aproveitou desse estado dele, essa condição que ele se encontrava, para armar uma emboscada e o apanhar. Essa situação que você estava falando sobre Sansão, a gente também vê que muita gente flerta com Satanás, né? Fica ali naquele flerte que, nossa, nós muitas vezes fazemos isso. E aí tem uma história lá na mitologia grega que um homem queria muito ouvir o canto da sereia. Só que se ele ouvisse o canto da sereia, Né? ele ia morrer, ele ia se tacar no mar e acabar morrendo. O que ele pede? Me amarrem, coloquem tampões nos ouvidos, me amarrem e eu quero ouvir, eu não quero passar e quero ouvir. E ele escuta o canto da sereia, ele fica desesperado, ele tenta se desamarrar, mas existia algo ali amarrando ele. E muita gente, nós, na nossa vida, nós vivemos muitas vezes assim, nós ficamos flertando com Satanás. Gosta de viver no risco. Gosta dessa coisa de, não, poxa, um pouquinho só, ninguém está vendo. E os maiores e os piores pecados são aqueles que ninguém vê. Porque você tem aquele respaldo de que ninguém vai saber, então dá para ficar fazendo sempre. Como ninguém viu, está tudo seguro. E é um dos golpes de Satanás. Ele fica ali te apresentando possibilidades. Dentro dessa questão da pessoa não perdoar, a pessoa sabe. Ela está na igreja todo dia. E se bobear, toda semana tem uma pregação sobre perdão. Ela sabe que ela precisa liberar o perdão para se libertar da situação e até mesmo liberar o outro. Mas a pessoa flerta com isso por várias situações. E ela sabe, muitas vezes ela até tenta, sabe? Mas já está tão enraizado, ela já flertou tanto com Satanás que ela já não consegue. Até pegando um gancho na desligar. tua fala, a gente não tem, eu uso esse termo, a gente não tem prestação de conta, né, cara? Às vezes a gente, como produtor de pecado, a gente não confessa a nossa culpa uns aos outros. Sabe, a Bíblia diz que a cura na confissão. E até estava conversando com um amigo ontem, eu falei, cara, a gente quer que o jovem que está namorando, a gente fica assim meio que policiando, né, tomando conta deles, e aí a gente fica suspeitando de alguma coisa, fica assim, cara, será que fulano e ciclano já tiveram relação sexual? A gente fica conjecturando. Esse namoro aí está muito assim, está muito assado e tal.
A gente também não tem coragem de ir lá e perguntar, né? Às vezes, na maioria das vezes. Nem para amigo você fica perguntando essas coisas, né? Não pergunta nada. E tem o outro lado. Qual é o outro lado? A gente também não faz isso com ninguém, porque os nossos pecados são diferentes. Mas eu tenho um cara, que eu chamo o cara e falo, pô irmão, pô, pastor, pô, meu amigo, tô passando por isso, fiz isso. Cara, ora comigo aqui, me ajuda, porque eu preciso sair dessa situação e tal. E quer dizer, aí eu me isolo com essa crise minha, esse pecado, como a Mijane falou, que é pontual. Eu estava brincando com o jovem lá, falei, cara, antigamente, para a gente poder ver um filme pornô, tinha que ir na locadora escondido, né? Ficar olhando assim, tipo assim, tá chegando algum conhecido, cara, rapidinho aí, aquela fichinha, né? Locadora não é do meu tempo, não. Locadora é do meu tempo. Eu não vou esconder, não. Vou fugir dessa... E aí, pô, você pegava o filme, botava debaixo do braço, escondido e tal, chegava em casa, pá, aquela coisa toda, esperava, fechava as cortinas, apagava tudo, o vizinho que tá em casa, tua mamãe saiu, todo mundo, tu ia lá, colocava cheio de medo, né? Cheio de receio de ser pego, porque dava ruim. Hoje o cara abre o celular aqui, cara, em qualquer lugar, tem X-vídeo, cara. Eu fui falar dos meninos do outro dia, falei, tem um negócio aí que o nome é X não sei o quê, isso aí é X-vídeo, é só tu abrir assim, você falei, cara, vocês estão fera, né? Vocês estão fera nesse negócio aí. Quer dizer, as coisas estão muito fáceis, cara. Muito fáceis. Antigamente o jovem projetava casamento porque ele queria ter a vida sexual dele e tal. Então ele fazia todo o processo, namorava, noivava. Hoje não. Até da igreja se encontra meninos e meninas que falam, não, eu tenho relação sexual mesmo e tal, na cara dura, sem receio de qualquer tipo de cerceamento. Então, as coisas estão muito expostas, tudo está muito comum. E, em contraponto, a gente tem a palavra que não mudou. A realidade mudou, a cultura mudou. Tem pai de jovem, pai de menino e menina cristão que deixa dormir na casa do namorado. Viajar junto. O pai está ajudando até na tentação, né? Vai lá, não toma meu carro, vai lá. Né? Vocês vão viajar? Não, pega a nossa casa de praia lá, só uma chave aqui, quer dizer... Seja feliz. Vai, meu filho, seja feliz. Quer dizer, todo esse incentivo, às vezes o cara tem na casa dele, o menino, a menina, um incentivo para pecar. E aí, ele, no lugar que deveria ser a fortaleza dele, bom, minha mãe, meu pai vão me ajudar em oração, vão me dar conselho, é o lugar onde o cara está sendo empurrado. Pelo menos o limitador, né? Que vai dar o limite ali. Você acha que... Eu acho interessante que o pastor falou, e o diácono também falou, né? Que esse inimigo, reconhecendo aquela ideia desse campo de batalha, desse inimigo, como é que ele vem, né? E aí o diácono falou da carne, e a gente, como está lá em Efésios, né? Além da carne, tem um sistema do mundo. Então, é um inimigo que tem dois aliados fortes e grandes, né? E aí, esse chamado, né, como o pastor falou, de chamado ao discipulado, né? E o chamado de Jesus é negar a si mesmo. E aí ele vai estar diante lá em Mateus 16, aí vai ter lá os fariseus, eu creio no Senhor, mas dá um sinal para mim. Se o Senhor mostrar um sinal aí, a gente crê que você é o Messias. E aí Jesus fala, nenhum sinal vai ser dado, senão o que já foi profetizado por Jonas, né? A minha morte tem que ser o suficiente, né? E aí ele vai falar depois para os discípulos, ele fala que sozinho, só com os discípulos, ele vai falar, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, né? E saduceus, essas doutrinas deles aí. E aí o fermento é aquele negocinho que é pouco suave, né? Mas o efeito dele é grande, né? Ele faz a massa ganhar volume, né? Então são essas coisas que o mundo... A carne, ela vem como um fermentinho, mas no final ela distancia o jovem. Essa doutrina é só o amor. E aí vai ter uma fala que é muito interessante, que eu gosto muito, que diz assim, uma graça que não me muda é uma graça que não me salva. Gostei dessa semana. Então, tipo assim, há fermento. Se eu não estou mudando, se eu não estou evoluindo, se eu não estou amadurecendo, se eu não estou, de alguma forma, como os discípulos, né, que imaturos, mas depois, Estevão, perdoa eles. Eles estão me apedrejando, mas falta de conhecimento, não impute neles esses pecados. Pedro, me pintura de cabeça para baixo. Pode me matar, mas eu não vou negar Jesus. Houve um amadurecimento, né? Então, quando a gente negamos esse fermento que às vezes está na nossa vida, não nos atentamos à voz de Cristo, né? Olha, há fermentos sendo lançados e vocês precisam ter cuidado. É o grande golpe que tem cercado a igreja, né? Muitas coisas pequenas que têm feito a massa
ganhar volume, né? E Meu pai falava uma coisa que toda vez que eu vou conversar com uma amiga, eu falo para ela: ser tentado não é um problema. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. O problema é se você dá liberdade para a tentação. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, poxa, se arrependia como ninguém. Davi não era questão de remorso. E nós, muitas vezes, temos a questão do remorso. Aham. A culpa cristã. Eu tenho uma amiga que fala muito sobre isso. Você tem culpa cristã, por isso que você não experimenta a vida. E eu falo para ela, não, amiga, não é a culpa cristã. Não existe isso de culpa cristã. Existe a questão dos princípios, daquilo que eu acredito, da palavra de Deus. Então, eu não quero, não é esse caminho que eu quero seguir. E nós, muitas vezes, achamos que nós estamos sendo tentados porque não somos espirituais o suficiente. Não, a tentação vem toda hora. Toda hora alguém me dá uma freada, eu quero tacar o carro em cima. Eu sou brava demais. Espero que você dirija bem. Espero que não seja inverso. Ótimo, sou ótimo. E aí, cabe a mim, como Jesus, dar uma freada, dar uma segurada. Jesus foi lá tentado, estava 40 dias sem comer e o diabo vem aqui, ó. Transforma uma pedra aqui em pão. Tá com fome, né? Vamos comer? Entende? Então, assim, muitas coisas acontecem que nós achamos que estou sendo tentada porque estou muito distante de Deus. Não, a tentação existe o tempo todo. Um pai, um amigo, que muitas vezes, por não ter esse discernimento, acaba emprestando a boca para Satanás. E aí é aquela questão de sou tentado, mas não vou cair na tentação. E esse é o maior dos golpes de Satanás. Às vezes você olha que está sendo tentado, você acha que está distante demais de Deus, e aí você só vai. Uma banalização do pecado, isso contribui, né? Sim, sim. Hoje no meu trabalho, toda vez que a gente conversa, fala-se muito sobre experimentar. A curiosidade. Ai, nossa, eu fico muito curiosa, eu quero experimentar de tudo. Drogas, e eu olho e fico assim, gente, a sua curiosidade te levou a experimentar drogas? Entende? E óbvio que com a gente, talvez não seja nesse nível das drogas, mas são coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas que já se tornaram até hábito, né? Essa questão de experimentar um pouquinho, da pornografia ali, todo dia você vê um pouquinho. Quando você vê, você já viciou, você não consegue largar. Essa questão da falta de sono também, do não dormir. Gente, tem muita gente que cai nessa de eu estou sem sono, eu vou ficar aqui jogando. E isso também é uma maneira que Satanás tem de te prender em outras coisas, te segurar. Eu vejo muito isso. E aí são pequenas coisas que nós não damos, não atentamos, não viramos essa chavinha. O uso de ansiolíticos, né, até pela geração em proporções assim, as indústrias farmacêuticas estão lucrando absurdamente. Você pega a maioria dos jovens, não tem uma noite de sono normal, não consegue dormir 12 horas. Tem jovem que não dorme. Sim. Tem jovem que tem que tomar remédio para dormir. Algum tipo de remédio. A ansiedade está no nível muito... muito... se entupindo de Rivotril. Tem jovem em depressão. E aí, esse cenário, esse estágio, né, patológico dessa enfermidade que surge, não tratada, que muitas vezes é charminho, muitas vezes sem vergonhice, o pai chega, vai dormir, sem vergonha, não quer dormir e tal, que amanhã vai acordar 10 horas, aquelas coisas antigas, e aquilo não é identificado, e aquilo acaba atraindo para si coisas mais graves, né? Coisas piores. A gente encontra aí suicídio, a gente encontra aí jovens fugindo de casa, jovens que não querem mais ir para a casa do Senhor, se revoltaram. Não tem uma explicação, mas é um processo que foi desencadeado. E a grande luta para nós é interceptar o processo enquanto se desenvolve. Porque, como a gente está falando aqui, o resultado caótico, a gente tem o saldo, e quando a gente olha para o saldo, a gente fala assim, cara, o que fazer? O problema está na raiz. A gente tem que rever a maneira como a gente vai tratar eles, não dá para tratar essa geração como a gente foi tratado. A gente que está na mesa aqui sabe disso, com a liberdade que a gente foi tratado, com a autonomia que a gente tinha na igreja. Muitas vezes a gente fazia culto, não tinha... Às vezes o líder, porque tinha uma confiança tão grande na gente que dava a chave da igreja, vai lá, faz lá, e depois você fecha a igreja e volta.
Mas essa geração tem que ter um outro tipo de tratamento. E a gente precisa entender isso até para estabelecer um padrão para eles. Porque o nosso padrão passado não atende às demandas que eles têm. A liberdade desproporcional que eles têm hoje. Para tudo. O pecado, a gente está falando sobre golpe, sobre a intenção do inimigo e tal, mas o pecado ele também é uma... Tem gente que se apega ao pecado, não se apega ao pecado, não é isso que eu quero dizer. Eu vejo pessoas que, por causa do pecado, todos nós somos pecadores, né? A gente já entende isso. Mas por causa do pecado, eu não me permito mudar. Porque a voz do inimigo, quando fala comigo, ele fala dizendo que, não, cara, tu tá em pecado. Tu não pode... Acusação, né? Tu não pode estar lá na igreja. Tu vai pra igreja, mas tu tá pecando, cara. Tu tá tendo um caso com a tua namorada, tu tá, né, transando com a tua namorada, e tu vai pra igreja. Aí o cara, por causa disso, o inimigo achou esse caminho para impedir com que ele entre lá e tenha um encontro com Jesus. Isso é um impedimento. Sim. Isso. Sim. Dentro dessa visão, esse sentimento de culpa, esse achar que você tem que ser o bom o suficiente, né? Há duas, talvez tenha pessoas nos assistindo, né? Aqui jovens que não têm aceitado a Jesus, né? Não têm entregado a sua vida a Cristo, e como a Miss, como o Diácono falou, né? O ser humano, ele busca felicidade. E aí, nas drogas, no pecado, só que como não sabemos, não vai encontrar, não há felicidade. E aí a pessoa vai morrer infeliz. Então, para essas pessoas, a única felicidade é Cristo, né? Que elas se entreguem a Cristo. E para a igreja, para você que está caminhando e não consegue firmar os seus pés, amadurecer, e aí a ideia é clara, né? Havia uma igreja que não conseguia desenvolver, não tomava posse de algumas coisas que Cristo tinha trago para ela. Efésios. E aí Paulo vai encerrar falando, ó, Efésios 6, vocês precisam tomar posse das armaduras celestiais. Justiça, verdade, o evangelho. E aí, diante disso, a gente, esse cristão, esse jovem vai conseguir evoluir, né? É aquele Paulo falando assim, ó, quem me livrará o corpo desta morte? Sim. Eu tenho um corpo aqui, eu tenho uma carne que ela vai me matar porque ela vai me consumir. Ele vai se lembrar que ele vai se tocar, né? Ele vai deixar claro lá, Jesus Cristo, o justo. Então, diante do pecado, diante da sua fraqueza, Cristo. Então, a gente poderia dizer que se a pessoa está nessa situação, que é melhor ela ir. Sim. Melhor ela Abraçar estar a lá dentro. misericórdia. São os contrapontos, né? A gente vê que a vida cristã como uma caminhada, você tem o ponto onde a pessoa está lá dentro, sendo deixada usar, e está lá dentro porque o diabo quer que ele fique lá dentro. E isso é bom para ele. Por quê? Porque ele está ali, mas não é ativo em nada, não lê a palavra, né? Seria o nem da igreja, né? Ele está ali, ele ouve a palavra, mas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, ele não se importa. Ele está ali pelo louvor, ele participa lá, canta no banco, talvez, às vezes, porque ele gosta de um louvor ou outro. Mas ele não está envolvido, ele não está buscando a Deus, ele não está buscando mudança, ele não se avalia, não se olha. E tem o outro ponto, que é o cara que está em pecado, o cara está vivendo no pecado, e ele não quer estar lá dentro para não estar lá em pecado. Mas só que o ponto talvez seja eles ter que ir para poderem conseguir vencer. Né? Esse ponto aí, só para estar encerrando essa ideia, né? A gente deixa claro o homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas o homem segundo o coração de Deus, um dia ele sai e vê Betseba. Eu vou investir. Davi é casada. Não. Ele se afastou de Deus de alguma maneira que ele começa a investir. Ele não dá a voz. Não dá ali a opção de parar, né? E ele continua, investe. E aí, ao ponto dele mandar uma carta pelo próprio homem que ia morrer. O próprio homem que vai morrer, Urias, está levando a carta. Olha, quando a batalha estiver no ponto crucial, jogue Urias na frente e deixe que ele morra. Objetivo? Para que ninguém descubra o meu pecado. Ninguém pode saber. Aí Urias vai morrer. E aí a felicidade veio? Não. O último versículo vai dizer assim, ó, e Deus não se agradou do que Davi havia feito. E aí vai iniciar com o profeta indo lá, Davi. E aí a visão de que Deus vem até nós.
Nós não somos bons o suficiente para... um dia eu vou ser bom o suficiente para poder me afastar desse pecado e ir até Deus. Não, ele vem. Conta aquela historinha para Davi, né? E aí Davi vai escrever aquele salmo lá, né? Cria em mim, ó Deus, um coração por ele, cai na real. E aí ele vai falar, o Senhor não se agrada de ofertas, prata, ouro, mas o que o Senhor se agrada é um coração quebrantado, né? Que reconhece. Sim. Sim. Se tem alguém aqui nos escutando nesse momento que está passando por essa situação, olha para essa mesa aqui, cara. Ninguém aqui é merecedor. Todo mundo aqui tem seus conflitos, já teve conflitos piores e dá uma melhorada, daqui a pouco tem outros conflitos, mas o preço já foi pago. É entender que o preço já foi pago. Jesus já morreu. Ele já te deu a oportunidade de vencer isso. Ele já se apresentou a você dessa forma. Ficar distante dele não vai mudar isso, só piora. Então, se você hoje se sente dessa maneira, eu não sou digno o suficiente para estar na igreja, cara, quem é que é? Ninguém é. Só ele é digno. A gente não é digno, não, cara. Se você perguntar aí como foi a minha semana, eu falei sobre isso um pouco antes, quase bati no meu mecânico, porque eu estava muito nervosa. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo que são nessas pequenas coisas que a gente vê a graça de Deus. A gente vê ali o Espírito Santo de Deus nos impulsionando a ser melhor, a ser todo dia melhor, a acertar, a ser mais assertivos. E quanto mais distante, mais bravo você fica, com mais vontade de ir lá, cometer o pecado você fica. Mas quanto mais perto de Deus, mais próximo de Deus, você entende que, poxa, Deus ele me ama e ele morreu por mim, a minha dívida foi paga e eu preciso estar aqui coladinho com Deus para viver tudo que ele tem e eu preciso estar aqui colado nele. Então, cara, não tem essa de ser digno, não. Até se você perguntar para o pastor que está aqui, ele vai falar, não, tem um momento aí da vida aí que eu quero... Às vezes tem vontade de pegar no pescoço de alguma ovelha aí, mas... Outra coisa se uma coisa é o pecado que não deixa a pessoa caminhar e ter o encontro dela com Deus. A outra coisa é a salvação pela graça, que não é um problema desde que a gente entenda da maneira correta, porque eu até estava lendo um artigo que falava sobre Paulo e Tiago, né? Paulo vai falar que a salvação é pela graça e Tiago vai falar com relação às obras, né? E o escritor ele até coloca muito bem explicado, né? Que ele a consequência das obras é a salvação da graça. Não existe obras se não houver a salvação pela graça, se não houver o entendimento da graça que alcançou. E aí, às vezes, as obras, a pessoa acha que é fazer caridade, que é ajudar o outro, que é cantar na igreja ou qualquer outra coisa assim. Mas a gente entende que a obra que a graça produz é uma mudança de atitude, né? E essa mudança de atitude, ela vai ser gerada com tudo aquilo que a gente falou aqui. A oração, a vigilância, a atenção, saber que o diabo está a qualquer momento, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, esperando uma falha. Falhou, vacilou, é aquele ali que ele vai pegar e é quem ele vai devorar. E aí, a falta desse entendimento, muitas das vezes, não é o que tem gerado também a oportunidade, porque eu já fui salvo. Aí eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso sofrer eu posso cair. Existe um problema que chegou, e quem acompanha muita rede, você com certeza acompanha, é a hipergraça, né? A gente usa da graça para poder produzir toda e qualquer espécie de pecado, porque estamos perdoados, somos salvos. Só basta crer em Jesus que resolveu. É aquela ideia de um calvinismo pernicioso, onde eu, uma vez salvo, sempre estarei salvo. Ninguém arrebatará das mãos dele. Usa até o versículo de maneira distorcida ali. E aí eu continuo na minha produção sem interrompê-la. Foi o que o pastor Igor falou, cara. A gente precisa se armar. É uma guerra. E essa juventude, muitas das vezes a gente pega, trabalha o culto voltado para eles, tema voltado para eles, faz tudo para poder dar a eles uma condição de se libertar.
Só que aquele ambiente acaba sendo um ambiente onde ele tem todo tipo de sentimento, menos o desejo de viver libertação. E como o Igor falou, a entrega aqui muitas vezes não acontece, porque a gente fala sobre salvação e apelo no culto, e muitas vezes o jovem vai na frente, só que aquilo é muito estético. Uhum. Aquela entrega que aconteceu no sábado à noite, ou no domingo à noite, ou no sábado de manhã, ela não se reflete na segunda de manhã. Bom, entreguei minha vida final de semana a Jesus. A partir de agora eu sou dele. Ele volta ao normal. Ele volta, ele reinicia. Né? Ele reinicia lá, aqui é outra realidade. E no sábado ele faz esse processo de novo. Eu ouvi já de pessoas, cara, que contam que tem pessoas que acabam passando por um processo assim. Durante a semana é uma realidade. E falam palavrão, transitam em lugares que não são transitáveis, né, para um cristão, e sábado o cara pega lá e pum, Crente. tem um Vira chip, chave. vira a chave, é isso aí. E o cara muda a realidade, muda o vocabulário, muda... Como é o nome do cara que você falou? Quer extrair. Ele quer extrair. Não, mas... Que cara? Não, a gente ouve esse tipo de história, cara. A gente ouve esse tipo de história de bastidor. E assim, e a gente até conhece pessoas que conseguem, como Fazer essa de artistas, virar, cara. Como mesmo. artistas, quase que de maneira teatral, né, cara? Porque o fermento que o Igor falou é a hipocrisia. Uhum. E o que é o hipócrita? É o cara que fala uma coisa e vive outra. Sim. Esse é o hipócrita. E quanta gente a gente conhece que não vive assim? E esse cara, esse hipócrita, foi quem foi usado como instrumento para quê? Para matar Jesus, para perseguir os profetas, para introduzir heresia na igreja. Então, essa presença aqui, no primeiro momento, é uma presença que não incomoda, como a gente falou, o cara está ali perdido, mas está aqui dentro, não traz problema nenhum, não ora, não lê a Bíblia, mas também vem no culto. E tal. Esse cara aqui, nesse primeiro momento, ele não causa nenhum tipo de problema, daqui a pouco ele vai começar a ser instrumento para alguma ação. Então, é só um processo. Esse cara que está no pecado, se ele se posiciona de maneira correta, ele vai viver um processo onde ele não vai encontrar utilidade para si num primeiro momento, porque é um tratamento, mas depois de curado, ele vai ser útil a Deus e vai produzir muito. É igual Marcos. Né? Marcos vive isso. No primeiro momento, ele está atrapalhando a viagem. E aí Paulo e Barnabé entram numa contenda ali com ele não pode ir, ele não pode ir, muda, troca as duplas ali, né? Ele volta, mas quando Paulo está velho, ele fala assim, traz Marcos. Algo aconteceu com Marcos no processo. Marcos agora é muito útil. Esse que era inútil se tornou útil. Ou seja, ele viveu o que a gente falou aqui da metanoia, da transformação. É verdade. E o problema é que, muitas das vezes, esse pecado que seria o meio pelo qual Cristo permitiu o processo para a libertação, é o que Pedro vive, né? Senhor, de maneira nenhuma te negarei. Jesus poderia levar aquela prosa para outro rumo. Não, peraí, Pedro, calma, cara, isso aí você vai te levar à perdição, você vai chorar muito aí com essa fala. Jesus já conhecia o fim desde o princípio, né? Mas não, ele fala assim, cara, o galo vai cantar lá. E libera essa palavra e deixa Pedro viver a experiência. Bom, depois ele vai até Pedro. Bom, o que Pedro produziu como pecado fragilizou ele, sensibilizou para ele entender o que Jesus queria propor para ele. Então, o pecado gerou... Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Superabundou a graça, mas a graça de maneira correta, conforme a Escritura. E tem gente usando a graça para dar ocasião à carne, né? Aquilo que Paulo fala, não usei da liberdade para dar ocasião à carne, ao pecado. E muitas vezes é isso que está acontecendo. Eu gosto de falar que ouvi uma vez dizer que a graça e a obra são os lados da mesma moeda, né? Então, se um lado está a graça, no outro lado tem que estar a obra. Se um lado está a obra, o outro lado tem que estar a graça, né? E é interessante nessa fala do diácono, né? Essa hipergraça, e aí você vai enxergar isso antes mesmo do profeta Osés falando, aquele versículo famoso lá que vai ter Osés 6, voltemos ao Senhor, daqui 3 ou 2 dias Ele nos restaurará, prosseguimos em conhecer o Senhor, né? E aí, na verdade, você vai ver que havia, no caso, apenas um teatro, né? Apenas uma fala da boca para fora, né? Porque logo após o Senhor vai falar assim, o que eu vou fazer com você, Israel? A adoração de vocês, a fala de vocês é como o orvalho, é como o sereno. Quando vem um sol, some, né? E aí ele chama para uma real confissão, uma real vida mesmo, né? E não realmente essa pregação de uma graça onde é como esse sereno, como esse orvalho que, quando vem um sol, ele some.
Cristo some da vida da pessoa, né? Não há mudança, não há obra. Dia seguinte, acabou. Isso aí. Isso aí. O mesmo Cristo que fala sobre a graça, ele fala que o caminho é estreito, né, irmão? Primeiro estresse com o mecânico, É. morre com o mecânico. Explodiu a oficina. Quase explodiu Nossa, a oficina. Ele já mandou logo na lata pra você. Quase foi. Ó, Olha, o quase foi aqui, ó. O meu contexto, né, na primeira dividida de bola ali no futebol, Não, Sai na não, mão. ele quer dar o golpe, hein? Olha o golpe, é golpe, é golpe. Mas o caminho é estreito. Mesmo Deus que fala, olha, eu tô doando, tô dando meu filho, ó, tô enviando meu filho para vocês. Ele fala, o caminho é Só estreito. para não perder o raciocínio, né? A gente falou sobre o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas a gente, na mesa surgiu um subtema aí no pano de fundo, né? Que é caia na real. Não caia no golpe. Sim. Caia sim, na real, sim. não caia no golpe. Sim. A gente caindo no golpe. Tocar bateria é cair no golpe? O estigma, né? Tem um estigma aí do baterista. Dá Acho que problema, sim. dá Acho que problema. Sei. Vamos pensar no violão, igreja. No teclado. Não, baterista tem muita gente, irmão. Quando você vê muita gente é porque tem alguma coisa errada. Acabou que você não falou o texto lá que você queria falar de 1 Coríntios. Foi 2 Coríntios 2:11, que fala sobre a estratégia, né? O estratagema. A gente vai para as coisas e muitas vezes a gente não planeja o que a gente está fazendo. A gente planeja a curto prazo, às vezes a gente planeja 2 passos, mas não analisa todo o cenário, todo o contexto. E a gente encontra Paulo citando isso ali aos Coríntios, né? Que o inimigo ele tem uma estratégia já estabelecida. Pensar que ele persegue, ele usa as situações para perseguir a igreja naquele primeiro momento. Mas daqui a pouco ele não usa mais essa questão da perseguição, ele começa a inserir falsos profetas na igreja. Você está entendendo? Aí você pensa assim, daqui a pouco, pensando no âmbito do jovem, ele está inserindo falsos amigos no meio do ciclo de amizade que ele tem. E aí ele começa a ouvir aquele ambiente ali como se tivessem ali amigos genuínos e tem gente ali que foi colocada ali pelo inimigo. Isso está acontecendo no púlpito de muitos lugares e está acontecendo também em sofá, em veículo, né? Em empresa, onde alguém é inserido por Satanás, né? Como a gente pega Judas, que foi enxertado ali no ciclo de Jesus, né? Ele é trazido para ali e daqui a pouco ele vai interromper um processo de adoração lá na casa de Simão Leproso, né? E aí o que vai acontecer ali? Ele vai dizer assim: esse perfume aí poderia ter sido vendido e dado aos pobres. A fala bonita, né? Parece até que ele estava bem intencionado. Está preocupado, né, com os pobres. Aí João vai escrever dele. Ele disse isso porque ele era ladrão e pegava o dinheiro que era posto. Você está entendendo? E às vezes tem gente do nosso lado assim, cara, faz isso, mas ele está falando para você fazer isso porque ele está incomodado com a tua vida, porque ele quer ver tua ruína e você está vendo naquele conselho algo bom. Então, esses cuidados, é a estratégia de Satanás. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, porque foi o que Davi falou, né? Se fosse o estranho, se fosse o inimigo, eu teria entendido, mas aquele que sentou comigo na mesa, esse levantou contra mim o seu calcanhar. E o estrago acaba sendo brutal, porque quanto mais a gente ama, né, mais a gente sofre. É verdade. E aí, irmão? Qual é a tua aí? Tu se ligou aí no assunto, né? Tu tá prestando atenção que, às vezes, o inimigo está do teu lado, sentado no banco da igreja. E, às vezes, a gente acaba dando voz, né? Dando ouvidos para falas que são, na verdade, enviadas pelo inimigo. Então, não dá brecha não, irmão. Se você ouvir aí o canto da sereia, já vai logo com o pé no peito, já sai daqui, Satanás. Cuidado, não vai machucar o irmão, não. Mas, é importante que a gente fale sobre esse tema, é importante que você reflita sobre isso, porque a vida cristã é isso. Muita gente se magoa, sai da igreja, às vezes muda de igreja por causa de uma palavra que não foi dita no momento certo, e o inimigo se aproveita dessa situação. Eu conheci uma irmã já de idade, na minha adolescência, em que ela deixou de ir para a igreja porque o pastor colocou o paletó dele no lugar dela. Só que o pastor, tantos bancos, né? Realmente, o pastor podia ter botado em outro lugar, né? Mas foi uma situação que aconteceu, o pastor botou lá o paletózinho dele lá, e a irmã não tinha chegado ainda, ele só colocou ali,
E a irmã, quando chegou aqui, viu o paletó lá, achou que o pastor não queria que ela sentasse mais ali, porque ela só sentava naquele lugar. E o pastor nem sabia de nada, o pastor nem, sabe, nem deu por si que ele colocou naquele lugar perspectivo. E eu estou falando aqui de uma pessoa de idade, né? Uma pessoa que teria que ter mais maturidade, mais experiência, entendimento sobre isso. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente da idade, independente de quantos anos tem de cristão ou não, independente se é conhecedor bíblico pleno ou não, mas é necessário que você entenda que o inimigo, em todo tempo, ele tenta fazer com que, de alguma forma, você se distancie de Deus. Mesmo que isso faça, mesmo que, para ele conseguir o objetivo, faça com que você fique na igreja, mas de maneira desligada, de maneira sem prestar atenção, sem se submeter ao seu pastor, sem se submeter à sua liderança. Irmão, isso aí, olha só quantas coisas que a gente citou aqui. A vigilância, ela está em tudo isso, em todo tempo, em todo caminho. Naquela pessoa que você vai tomar um café no trabalho e que de repente vem um cantozinho diferente ali e você está lá brigado com o namorado, brigado com a esposa, com o marido, e aí vem aquele indivíduo lá para falar, nossa, como você está bonita, e aquilo ali enche o teu ego, e aí você dando voz a uma voz que não é uma voz de Deus e que vai te fazer pecar, vai te tirar do caminho. São tantas coisas que a gente poderia citar aqui, que a gente ficaria aqui muitas horas, né? Mas como não podemos, eu queria que você pudesse compartilhar esse vídeo com alguém. Eu queria que você, se fosse o caso, assistisse de novo, né? Seria interessante que você, com a sua igreja, você passasse o podcast e conversasse com a sua juventude, com os irmãos, né? Discutisse ali os assuntos, as circunstâncias, para que você possa ver as visões diferentes, mas que todos, na verdade, possam estar alinhados aí com a voz de Deus e não permitir que, de maneira nenhuma, o inimigo venha para minar a sua fé, a fé dos seus irmãos, e também o maior desafio que o inimigo tenta em todo o tempo é acabar com a igreja. A igreja é uma comunidade onde ele se reúne, onde a gente está junto, onde a gente participa das coisas, das nossas preocupações, pede oração, e se ele conseguir acabar com a igreja, aí beleza, né? Aí é um outro ponto que ele tenta bastante alcançar. Então, faça a sua reflexão, que Deus te abençoe. Obrigado aqui, Misraine, missionária Misraine. Obrigado aqui, diácono. Amém. Diácono Diogo, olha aí, ó. Obrigado aí, ó, pastor Igor. Pastor Éder, abre teu olho, hein? O golpe. Se você vê, só usou texto bíblico, ó, só embasamento bíblico. Não. Abre teu olho, hein, pastor Ananias. Ó, criou bem o menino, hein? Valeu, gente. Obrigado aí. Sexta-feira que vem, às 19 horas, estaremos reunidos aqui. Marca aí o seu horário e vamos estar juntos. Muito obrigado. Valeu! A paz de Cristo, queridos. Aqui quem fala é o pastor Júnior, líder do Ministério de Intercessão Regional. Estou passando por aqui para fazer um convite. Antes de fazer esse convite, eu quero fazer uma comparação ao texto de Atos 2, versículo 1, que diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É exatamente isso que eu quero convidar você. Dia 3 de setembro está chegando aí, nós temos a Vigília Regional. Será ali no Colégio Valfredo, bem pertinho da igreja em Ausch, e vai começar a partir das 22 horas até as 6 da manhã. Quero convidar você a montar a sua caravana, a se consagrar, a buscar ao Senhor por esse período de avivamento que estamos buscando, para que o Senhor nos surpreenda, se faça presente, vidas sejam renovadas, transformadas, curadas, para a glória do Senhor. Conto com você, não esqueça, dia 3 de setembro, às 22 horas, nós nos encontramos querendo Deus.